Tirania de Aço capítulo 326. Quase uma vitória sem esforço. Dias se passaram desde que a companhia de Jaegers liderada pelo capitão Andrés alcançou a força principal e informou Berengar de seus problemas. Berengar teve uma longa conversa com a agente feminina sobre sua missão fracassada antes de despachá-la para outra operação classificada. Eventualmente, o Jaeger Corps voltou com perdas mínimas de sua operação, tendo aberto todo o caminho à frente. Berengar e seu exército marcharam para a cidade de Milão, onde agora estavam fora de seus portões. Um acampamento de cerco foi rapidamente construído da mesma maneira que Berengar costumava estabelecer. Uma extensa linha de trincheiras foi construída ao redor do acampamento, cercada por arame farpado. Embutidos nessa linha de trincheira estavam os canhões e canhões Scimitar que bombardearam a cidade e defenderam o acampamento. Torres de observação foram instaladas, com atiradores em cima delas, dando ao exército austríaco uma visão selecionada de seus arredores e a capacidade de reagir a qualquer ameaça que pudesse aparecer. As milhares de tendas foram usadas para abrigar os soldados e seus suprimentos no centro da trincheira. Embora o acampamento de cerco estivesse estabelecido, Berengário ainda não havia ordenado o bombardeio da cidade. Em vez disso, ele estava dentro de sua tenda de comando, superando a estratégia de como os austríacos pretendiam tomar a cidade da maneira mais eficiente possível. Ao redor de Berengário estavam seus oficiais de mais alta patente, cada um comandando uma grande seção de suas forças. Entre eles estava o coronel encarregado de liderar seu corpo de elite Jaeger Corps, que, ao contrário do resto dos soldados que usavam armaduras e trajes de estilo renascentista, usava equipamentos relativamente modernos. Espalhado sobre a mesa diante dos oficiais e de seu rei estava o mapa da cidade. Berengar marcou as várias portas da cidade e começou a se dirigir ao seu general, encarregado de liderar as brigadas de artilharia. Quer os canhões fixados nessas portas, quer os portões transformados em lascas e toda a portaria arruinada. Assim que as portas tiverem desmoronado, nossos exércitos atacarão a cidade e massacrarão qualquer resistência que possam encontrar. Quando o general de artilharia ouviu isso, ele saudou Berengar antes de responder a sua estratégia. Isso será feito, Sua Majestade. Ao ouvir isso, Berengário sorriu antes de se dirigir ao oficial encarregado das brigadas de infantaria. Depois que a artilharia derrubar os portões, preciso que seus homens penetrem nas brechas o mais rápido possível. Quero esta cidade limpa ao pôr do sol. Não há razão para prolongar este cerco. Quanto mais ficarmos aqui, mais tempo o inimigo tem tempo para se preparar para o nosso avanço. O general de infantaria respondeu rapidamente às preocupações de Berengário da mesma maneira que o general de artilharia. Depois de fazer isso, Berengar começou a se dirigir ao coronel do Jaeger Corps. Quanto a você, quero que você e seus soldados reúnam os suprimentos de que precisam e se preparem para partir a qualquer momento. Quero que o caminho para Parma esteja livre antes mesmo de começarmos nossa marcha. Já gastamos muito tempo atolado aqui em Milão. Quando o coronel Jaeger ouviu isso, ele acenou com a cabeça em resposta antes de expressar sua aceitação dos termos de Berengar. Não se preocupe, Majestade. Nós, Jaegers, somos a ponta de lança do exército real austríaco. Prometo que você não verá um único escaramuçador em sua jornada para Parma. Ao ouvir isso, Berengário sorriu e acenou com a cabeça antes de dispensar seus oficiais. Tudo bem, todos vocês conhecem seus planos. Rapidamente comecem a tarefa. Quero nossas tropas preparadas para partir antes do anoitecer. Quando Berengar disse isso, todos os oficiais reunidos o saudaram rapidamente antes de responder afirmativamente. Sim, Sua Majestade. Depois de dizer isso, todos saíram da tenda antes de preparar suas tropas para a batalha. Quanto a Berengário, ele puxou um cálice de ouro e despejou um pouco de vinho fortificado antes de tomar um gole para si mesmo. Graças à sua influência, o mundo estava mudando rapidamente e ele sabia que não demoraria muito para que seus inimigos começassem a se adaptar às suas armas. Os cercos nem sempre seriam tão fáceis e, como tal, ele tinha que saborear as vitórias rápidas enquanto ainda conseguia alcançá-las.
Quando voltou dessa guerra, precisava desesperadamente iniciar o processo de industrialização da Áustria. Ele já havia avançado para os limites da sociedade pré-industrial. Se ele quisesse manter seu domínio, a era do aço e do vapor precisaria ocorrer. Enquanto ele pensava nessas coisas, os canhões começaram a ecoar ao longe enquanto liberavam sua fúria nas portas da cidade de Milão. Com sua proeza atual, Berengário estimou que levaria no máximo uma hora antes que os portões da cidade fossem arruinados e seus soldados pudessem invadir a cidade como um exército de gafanhotos. Como tal, Berengário passou o tempo restante do bombardeio dentro de sua tenda de comando, superando seus planos. Quanto mais essa guerra se arrastava, menos benéfica era para Berengário. Ele precisava ir rapidamente para Bolonha. No entanto, havia várias cidades pequenas no meio, como Parma, pelas quais ele precisava passar primeiro. Depois de fazer isso, ele iria para Florença para capturar a riqueza dos Medici e derrubar a coroa imperial. Se as coisas continuassem como planejado, essa guerra duraria no máximo alguns meses. Enquanto Berengário fazia esses planos, um oficial chegou à tenda, onde informou Berengar de seu progresso. Sua Majestade, os portões desmoronaram e nossos soldados começaram a avançar para a cidade. Ao ouvir isso, Berengário sorriu antes de agarrar seu burgonete e colocá-lo na cabeça. Um exército de cerca de 50.000 homens estava invadindo a cidade e saqueando-a por seu valor. Seria uma questão de horas antes que eles começassem a partir. Assim Berengário pretendia aproveitar as vistas e passear pela cidade. Com isso em mente, ele informou o oficial de sua decisão. Reúna minha guarda, estarei entrando na cidade. O oficial assentiu antes de sair da tenda. Sua guarda já estava estabelecida quando Berengário entrou no acampamento alguns minutos depois. A maioria desses homens estava entre as elites de suas respectivas unidades e formavam uma unidade de proteção rudimentar há algum tempo. Quando Berengar viu isso, ele percebeu que agora era um rei e precisava de uma unidade dedicada para proteger a si mesmo e sua família. Ele decidiu que depois que esta guerra terminasse, ele estabeleceria uma guarda real adequada. Depois de olhar com carinho para seus soldados, Berengar montou em seu corcel onde a unidade encarregada de sua proteção seguiu. Depois de ver que a equipe estava preparada para entrar na cidade, Berengar gritou seus comandos. Avante marcha! Com isso dito, o rei da Áustria e sua guarda marcharam para a cidade em chamas como conquistadores. Ao passarem pela guarita que agora não passava de estilhaços e escombros, Berengar notou a pilha de cadáveres, que consistia principalmente dos defensores italianos. O escalão de retaguarda de suas forças já estava empilhando os corpos em carroças para que pudessem ser descartados adequadamente. O cheiro de fumaça e sangue encheu o ar enquanto Berengário avançava para dentro da cidade. O que ele viu foram suas tropas saqueando tudo de valor e contendo os cidadãos para que não resistissem. Tornou-se cada vez mais claro que o nível de resistência que o exército de Berengar enfrentou após entrar na cidade era praticamente inexistente. Além de algumas centenas de defensores italianos detidos no castelo da cidade, o resto do Milã já havia se rendido pacificamente. Os cidadãos da cidade olharam para Berengário com uma mistura de admiração e ódio, ao verem a figura lendária em carne e osso, avançando a cavalo como se conquistasse sua cidade. Era tão natural quanto respirar ar. Em apenas algumas horas, a outrora poderosa cidade de Milão caiu e suas riquezas foram saqueadas pelos invasores austríacos. Apesar disso, nenhum cidadão optou por resistir. Eles estavam bem cientes da futilidade de lutar contra o exército real austríaco. A notícia da derrota de Verona já havia se espalhado pelo norte da Itália, assim como a desastrosa derrota no Adriático que enviou o restante de sua marinha para as profundezas do Mediterrâneo. Aos olhos de muitos cidadãos italianos, esta guerra já havia acabado e o império havia perdido. Apesar disso, o imperador não ofereceu termos de rendição, nem Berengário os aceitaria, não até que ele apreendesse Florença e tomasse para si a vasta fortuna dos Médici. Ao fazer isso, ele prejudicaria financeiramente seu maior inimigo, que era a Igreja Católica. Com isso em mente,
A cidade de Milão caiu em uma vitória quase sem esforço para o exército real austríaco. O que poderia ter levado dias de conflito brutal durou apenas algumas horas. Esta não seria a última vez que Berengário saquearia uma cidade dessa maneira. Afinal, a vontade do povo italiano de lutar contra um inimigo tão avassalador que não queria nada além da independência estava diminuindo a cada dia. Tirania de Aço capítulo 327. Um último ato de desespero. O imperador Balsamo Corsini estava sentado em seu trono imperial na cidade de Florença. A notícia da queda de Milão acabava de chegar a seus ouvidos e ele mal podia acreditar. Se não viesse de uma fonte confiável, o homem nunca ousaria acreditar em palavras tão chocantes. O sacro imperador romano engoliu a saliva acumulada em sua garganta antes de fazer a pergunta em sua mente ao general que estava diante dele. Você pode repetir o que acabou de dizer para mim? Ao ser questionado, o general não hesitou em responder com as palavras que acabara de pronunciar momentos antes. Ele suspirou derrotado ao anunciar a triste notícia que recebera recentemente. Milão caiu. O exército austríaco levou cerca de uma hora para penetrar nas defesas da cidade. Depois disso, a resistência aos invasores austríacos terminou tão rapidamente quanto começou. Segundo relatos, os austríacos têm saqueado as riquezas de nossas cidades mais ao norte. Qualquer coisa de valor que possa ser tomada foi retirada da população local, deixando a população pobre e desamparada. Com este esclarecimento, o imperador descansou a cabeça nas mãos enquanto olhava para o chão com uma expressão de pânico. Ele raramente conseguia acreditar que Milão havia caído tão rapidamente, especialmente depois que despachou forças para impedir o avanço austríaco. Como tal, ele prontamente perguntou sobre o status de seus escaramuçadores. E quanto às tropas que colocamos no campo? Quantos deles restam para desacelerar o exército austríaco? O general que deu ao imperador seu relatório limpou a garganta antes de falar sobre o status de seus escaramuçadores. Perdemos contato com as forças que deveriam deter o avanço austríaco. Meu palpite é que os austríacos encontraram uma maneira de caçá-los. A última mensagem que recebemos de qualquer uma de nossas unidades no campo é um pouco enigmática. O imperador franziu a testa ao ouvir isso. Na verdade, ele estava com muito medo de perguntar, mas sabia que era seu dever fazê-lo, pois Balsamo mascarou sua apreensão interna com uma fachada de confiança ao pedir seu relatório ao general. Qual era o conteúdo da mensagem? O general mais uma vez não hesitou em apresentar as provas. Como tal, ele olhou para a mensagem escrita com o que parecia ser o sangue do homem que a havia escrito antes de falar. Existem apenas duas palavras. Fantasmas austríacos. Balsamo era um homem profundamente religioso e supersticioso. Como tal, sua fachada confiante anterior desmoronou assim que ouviu a frase. O imperador imediatamente se levantou de seu assento com uma expressão cheia de pavor antes de explodir em uma explosão louca. Que feitiçaria é essa? Berengário pode controlar as almas dos condenados. É isso que meus soldados querem me dizer. Como podemos derrotar tal mal? Enquanto o imperador estava tendo um colapso mental, o general pigarreou e tentou apresentar uma alternativa razoável ao seu suzerano como tal. Ele respondeu com uma firme determinação. Não acredito que os soldados se referiam a fantasmas literais. Acho que o relatório significa é que a Áustria esconde unidades que se movem nas sombras e atacam rapidamente nossas forças, permanecendo invisíveis. Esses supostos fantasmas são uma ameaça séria e precisam ser tratados como tal. Ao ouvir uma explicação razoável, o imperador desabou em seu assento enquanto suspirava pesadamente de alívio. Demorou 1 ou 2 instantes para acalmar os nervos, afinal a maneira como os austríacos haviam conseguido avançar por seu território já beirava o sobrenatural. O imperador passou os 2 momentos seguintes refletindo sobre suas opções. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais ele percebia que a possibilidade de vitória nesta guerra era praticamente inexistente. Sua marinha foi totalmente dizimada e jazia no fundo do Mediterrâneo. Sua frota comercial estava sendo saqueada impunemente por uma combinação de corsários de Berengário e piratas estrangeiros e, como tal, a economia havia sofrido severamente.
Sem uma marinha adequada, seu comércio logo pararia. Quanto à frente suíça, era uma causa perdida. Metade da nação já havia caído após a derrota em Zurique. Os líderes suíços agora se reuniam para negociar sua rendição a Delbrand e seu exército de 25.000 austríacos. Balsamo jurou que, se fosse capaz, marcharia com seus exércitos para a Confederação Suíça e os lembraria a quem estavam sujeitos. No entanto, ele não poderia fazer isso. Havia sofrido sérias perdas contra o exército de Berengário e os austríacos haviam cortado qualquer rota para a Confederação Suíça. Enquanto tudo isso acontecia, a força principal de Berengário avançava direto pela Lombardia e logo estaria em seus portões. Embora as forças do imperador tivessem capturado algumas armas do exército de Berengar, levaria anos até que pudessem fazer engenharia reversa adequada de tal armamento avançado. Sem dúvida, a guerra terminaria muito antes disso. Assim, o Sacro Imperador Romano ficou com duas opções: render-se e esperar clemência, ou lutar em uma última resistência contra o exército austríaco. O imperador era orgulhoso demais para curvar a cabeça para algum barão humilde que se proclamou rei. Não, só havia uma maneira de terminar esse conflito. Ele preferia morrer a admitir a derrota para um arrivista como Berengário. O imperador Balsamo Corsini levantou-se rapidamente de seu assento e tirou o pó de seu traje antes de recuperar sua determinação. Depois de fazer isso, ele declarou corajosamente ao seu general seu plano final para reverter esta guerra. General, reúna todos os homens e crianças que possam portar armas dentro de nosso território restante. Equipe-os com quaisquer armas que puder encontrar e traga-os para Florença. Se Berengar quiser me derrotar, ele terá que tomar a cidade de um exército de mais de 100.000 homens. O general suspirou ao ouvir isso. Trazer um exército tão grande para Florença esgotaria suas reservas de alimentos. Mesmo que o exército real austríaco fosse derrotado em Florença, a capital morreria de fome quando o inverno chegasse. A guerra já estava perdida e, no entanto, o imperador era orgulhoso demais para admitir a derrota. No entanto, o general recebeu suas ordens e acenou com a cabeça antes de responder afirmativamente. Farei o que você pede, mas Vossa Majestade, como seu general, sinto que devo aconselhá-lo contra uma medida tão drástica. Independentemente de ganharmos ou perdermos esta batalha, esta guerra como um todo será o fim do Sagrado Império Romano. Mesmo que consigamos repelir os austríacos, nossos exércitos serão devastados e nossa economia arruinada. Se genuinamente passarmos por uma opção tão desastrosa, não teremos mais a capacidade de projetar força suficiente para controlar nossos vassalos, e um a um, eles seguirão no caminho da Áustria. No entanto, apesar desse conselho, o imperador não se intimidou em seu curso de ação. Ou a Áustria quebraria as costas contra as muralhas de Florença, ou o império desmoronaria, porém, a dignidade do imperador nunca vacilaria, pois tal Balsamo Corsini olhou furioso para seu general antes de responder. Sua opinião está anotada, mas você fará o que eu pedir, ou encontrarei um general que o fará. Depois de ouvir que o imperador estava nesse caminho suicida, o general suspirou pesadamente antes de acenar com a cabeça. O futuro era sombrio para o império, mas ele supôs que todas as coisas boas deveriam chegar ao fim. Afinal, os vassalos que compunham o Sacro Império Romano eram amplamente autônomos, para começar. Com isso em mente, o general fortaleceu sua determinação antes de responder às demandas do imperador. Muito bem, você terá seu exército, mas quando o império começar a desmoronar, saiba que desaconselhei esse curso de ação. O imperador não disse nada e permitiu que o general partisse em silêncio. Em vez disso, ele se sentou em seu trono mais uma vez e tomou um grande gole de seu cálice cheio de vinho. O homem continuou a beber até que o conteúdo do copo estivesse totalmente dentro dos limites de seu estômago. O imperador acreditava que Berengário não tomaria tão rapidamente a capital do império com uma força tão grande de defensores. Mesmo que a maioria deles não passasse de impostos camponeses, corpos eram corpos, e o poder de Berengário poderia ser subjugado eventualmente. Como tal,
Enquanto Berengar começou a avançar rapidamente sobre a cidade de Parma, o Império começou a retirar todas as suas forças do campo e as guarnições que guardavam as cidades do norte para Florença. Quanto ao sul da Itália, eles também foram encarregados de trazer tropas para defender Florença da invasão austríaca. A Batalha de Florença se tornaria a batalha determinante nesta guerra pela independência austríaca. Se o Império desmoronaria ou não na derrota era mera especulação neste ponto. Afinal, a união dos vários estados imperiais ainda era benéfica para a maioria de seus membros. Uma coisa era certa, porém, esta batalha teria efeitos de longo alcance na estrutura de poder do continente europeu. Tirania de Aço capítulo 328. Desenvolvendo o rifle de agulha, Luigi estava no intervalo contido na instalação de teste de armas que fica fora dos limites da cidade de Kufstein. Em sua mão estava um protótipo no qual ele vinha trabalhando há algum tempo. Devido aos avanços na tecnologia química, como o mercurífero limonate e a criação de bonés de percussão, Luigi finalmente conseguiu concluir seu projeto. O título provisório para esta arma era o Schmidt-Needle Rifle. A razão para esse nome era o fato de que esse rifle de ferrolho de tiro único usava uma agulha longa para penetrar na ponta de um cartucho de papel, onde atingia a tampa de percussão embutida e, assim, inflamava a pólvora impulsionando a bala para baixo. O rifle estava equipado com um cano de 33,66 polegadas que utilizava o mesmo rifle poligonal com o qual os 1419 rifles Jaeger estavam equipados. Também usou o projétil de liga de chumbo. 451. Ao contrário das balas hexagonais emitidas para os rifles Jaeger, este rifle de agulha utilizava um projétil cilíndrico de design mais tradicional. A mira desta arma era uma mira de ferro em forma de escada que se graduava de 100 a 1600 jardas, embora, sinceramente, esse alcance máximo estivesse sendo otimista. Ao contrário dos designs de rifle de agulha da vida anterior de Berengar, este rifle foi fabricado com durabilidade e confiabilidade em mente e, como tal, utilizou um sistema de bloqueio reforçado e uma agulha mais robusta, facilmente substituível pela parte traseira da ação no evento que ficou danificado. No geral, sua aparência lembrava o Mauser Model 1871 da vida anterior de Berengar. Luigi havia projetado uma nova baioneta em estilo de lâmina que era semelhante à baioneta padrão de 1871-84 da vida passada de Berengar. A diferença mais significativa entre o Mauser 1871 e o Schmidt-Needle Rifle era que esta não era uma arma de fogo central, mas uma arma de agulha. Luigi carregou o cartucho de papel enrolado à mão na câmara antes de fechar o ferrolho. Depois de fazer isso, ele mirou a mira a 100 metros antes de puxar o gatilho. A agulha do parafuso perfurou a parte traseira do cartucho de papel e atingiu a tampa de percussão, acendendo a pólvora e enviando o projétil de liga de chumbo. 451 para baixo, para o alvo. Quanto ao resto do cartucho de papel, estourou o cano do rifle. No momento em que Luigi disparou o cartucho, ele mudou a ação para a retaguarda, onde colocou outro cartucho na câmara antes de atirar no alvo mais uma vez. Foi outro sucesso sólido. Depois de fazer isso, ele continuou por um total de 12 rodadas em um único minuto. A guarnição que observava testar este novo rifle ficou impressionada com sua cadência de tiro. No entanto, eles não tinham certeza de seu alcance efetivo e, devido a Luigi ser um atirador ruim, ele não acertou todos os alvos. Com isso em mente, um homem caminhou até Luigi. Ele não estava usando o uniforme padrão do exército. Em vez disso, ele estava vestido com o uniforme Feldgrau usado pela corporação Jaeger. Este homem estava usando muletas quando se aproximou de Luigi. Evidentemente, esse jovem soldado foi ferido em batalha e enviado para casa para se recuperar. Ele estava saindo com um de seus amigos da guarnição quando Luigi apareceu para testar sua nova arma. O Jaeger ficou impressionado com a cadência de tiro da arma. No entanto, ele não ficou impressionado com a precisão. Sendo o atirador especialista que era, ele deduziu que provavelmente era devido à falta de treinamento adequado do homem que a empunhava e, como tal,
decidiu se voluntariar para o cargo de testar a arma depois de ver que era seguro operar. Meu senhor, Cabo Lache que tem ao seu serviço. Seria uma honra testar este rifle para você ver o quão eficaz é seu alcance. Isto é, se você não se importa que um velho Jaeger como eu faça isso. Luigi olhou para o homem e notou que ele estava vestido com um uniforme militar diferente de qualquer outro que ele já tivesse visto antes. Era elegante e sem o embelezamento perceptível que a maioria das tropas de Berengar usava. Apesar da falta de formalidade de Luigi com o uniforme, o velho reconheceu um alfinete de folha de carvalho de prata no boné do homem que o designava como membro do Royal Austrian Jaeger Corps. Era crime reproduzir o alfinete e usá-lo sem autorização. Como tal, o homem diante dele era um membro das forças de elite de Berengar ou uma fraude arriscando uma sentença criminal. Luigi estava apostando na primeira dessas duas possibilidades e acenou com a cabeça com uma expressão estoica. De jeito nenhum, mostre-me do que vocês, Jaeger, são capazes. O soldado sorriu e sentou-se no banco antes de pegar o rifle de agulha e colocar um cartucho de papel em sua câmara, assim como Luigi havia feito antes. Ele então ajustou sua mira de ferro de 100 para 1000 jardas, um tiro que ele geralmente era capaz de fazer com seu rifle Jaeger em condições ideais. Ele mediu o vento no ar antes de apertar o gatilho, enviando o projétil para baixo em um alvo de aço que estava parado a cerca de 1000 jardas. O ping audível do chumbo colidindo contra o aço ressoou em todo o campo de teste e sinalizou a todos os presentes que o Jaeger havia atingido seu alvo. Este foi um feito fenomenal para os soldados médios da guarnição. A maioria das tropas do exército austríaco não sabia o quão proficientes os Jaegers eram em combate de longo alcance. Eles nunca os haviam testemunhado em batalha por serem uma força implantada muito à frente do campo de batalha tradicional. Depois de puxar o gatilho e enviar o tiro para baixo, o Jaeger imediatamente girou o ferrolho de volta para trás e colocou outro cartucho de papel sobre a mesa na câmara antes de enviar o ferrolho para casa. Depois de fazer isso, ele mirou em outro alvo 1200 jardas abaixo e ajustou sua mira para compensar a diferença de distância. Tendo feito seus cálculos, o jovem soldado puxou o gatilho e, mais uma vez, um ping audível ressoou em todo o alcance. Essa ação de 2 tiros em menos de 10 segundos atingindo com sucesso alvos a tal distância chocou ainda mais a multidão de soldados. Depois que o Jaeger seguiu com um terceiro tiro a 1500 jardas que também atingiu seu alvo com sucesso, ele girou o ferrolho de volta para limpar a arma, não que precisasse fazer isso, antes de rir para si mesmo. Ao fazê-lo, gritou a plenos pulmões. Maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Preciso de um desses para quando voltar ao campo. Quanto você quer por ele? No entanto, Luigi balançou a cabeça ao informar o jovem soldado sobre a realidade da arma. Isto é apenas um protótipo. O produto final terá de ser aprovado pelo rei para servir no exército. Terá de esperar até lá. Apesar de Luigi ter recusado sua oferta, Jaeger foi persistente e fez uma oferta considerável. Se você puder fazer outro desses para mim, pagarei 2, não 3 florins. Conheço muitos camaradas que fariam o mesmo. Luigi ficou tentado a aceitar a oferta do soldado, mas a arma ainda não havia sido totalmente testada e ele não queria que o homem perdesse a vida devido a um defeito. Como tal, ele recusou mais uma vez. Assim que eu descobrir os problemas no rifle e melhorá-lo, ficarei feliz em vender um para você, se você realmente não puder esperar até que eles se tornem padrão. O soldado franziu a testa em resposta a isso, mas entendeu que Luigi tinha boas intenções. Como tal, ele concordou com os termos do homem. Tudo bem, não me deixe esperando muito tempo. Em algumas semanas, estarei de volta ao campo e me sentiria muito mais seguro com este rifle como minha arma principal do que o atual Jaeger rifle. Luigi coçou a nuca enquanto respondia à ânsia do soldado em comprar seu rifle. Vou ver o que posso fazer. Com sorte, posso ter uma variante funcional feita para você usar em campo até então. Depois de dizer isso, o Jaeger agradeceu a Luigi antes de pegar suas muletas e sair da instalação de testes. Ele tinha um sorriso largo espalhado no rosto como uma criança no Natal.
Uma arma tão excelente resolveu suas maiores reclamações sobre os rifles de carregamento pela boca atualmente lançados. Quanto a Luigi, ele suspirou de alívio depois que o soldado excessivamente empolgado foi embora antes de pegar seu rifle protótipo e trazê-lo de volta para a loja. Até agora tudo parecia funcionar corretamente, mas ele precisaria testar a arma nos próximos dias para garantir que não haja problema sério com ele. No entanto, para o protótipo, a arma era além de funcional e isso o deixou feliz. Ele mal podia esperar até que o rei Berengário pudesse finalmente testemunhar o rifle que o velho havia projetado inteiramente por si mesmo. Ele já podia antecipar o elogio que receberia por criar um tipo de arma tão revolucionário. Dito isso, Ludwig voltou ao arsenal estatal que administrava, onde passou a fabricar mais cartuchos de papel para testar o fuzil nos próximos dias. Quando Berengar marchasse sobre Florença, haveria milhares desses fuzis de agulha Chimir nas mãos das forças de elite de Berengar. Tirania de Aço capítulo 329. As rendições da Confederação Suíça na cidade de Genebra, do outro lado da Confederação Suíça, de onde o exército real austríaco atualmente ocupava, vários nobres de alto escalão se reuniram para discutir a realidade da guerra que enfrentavam. Esses homens falavam inteiramente a língua alemã e eram consideravelmente mais próximos dos austríacos etnicamente do que de seus mestres italianos. Como vassalos do Sacro Império Romano, eles detinham um alto grau de autonomia. Com isso em mente, eles decidiram exercer seu direito de negociar sua rendição ao Reino da Áustria. Adelbrand von Salzburg, general do exército austríaco, encarregado de invadir a Confederação Suíça, enviou suas demandas aos líderes remanescentes da Confederação Suíça. Os termos que Adelbrand havia feito eram simples. O exército austríaco só cederia sua conquista se a Confederação Suíça em sua totalidade concordasse com a anexação pela coroa austríaca, onde seria reformada como o Grão-Ducado da Suíça. O Grão-Ducado da Suíça se tornaria efetivamente um estado vassalo do Reino da Áustria e estaria sujeito a todas as leis estabelecidas na Constituição austríaca. Para os lordes da Confederação Suíça, essa não era uma perspectiva atraente. Eles estariam abrindo mão do grau de autonomia que haviam mantido sob o Sacro Imperador Romano em favor de um forte governo centralizado sob a autoridade de um único monarca. Não apenas isso, mas eles seriam forçados a introduzir as reformas militares, políticas, econômicas, agrícolas e industriais que Berengar havia estabelecido na Áustria. Assim, esses homens estariam perdendo um grau significativo de poder político e militar. Este pensamento causou especificamente um dos nobres mais proeminentes. Eles se reuniram para esta reunião e ficaram bastante irritados quando ele apresentou seu caso contra a rendição à coroa austríaca. O arrogante Berengar von Kufstein foi longe demais com suas exigências. Ele espera que nos ajoelhemos diante dele e imploremos por misericórdia. Nunca. Devemos lutar até nossos últimos suspiros contra esta anexação. É uma humilhação para o povo suíço. Este conde não foi o único a sentir-se assim, pois vários membros da nobreza manifestaram-se de imediato a favor deste ponto de vista. Ouça. Sim, foda-se a Áustria e seu jovem rei. Morte antes da desonra. No entanto, alguns dos nobres presentes não eram totalmente contra a ideia de anexação. Esses homens eram reformistas ou, pelo menos, a população sobre a qual eles governavam era composta principalmente por reformistas. Como tal, eles tinham a responsabilidade de sustentar o outro lado da discussão. Um desses homens era um conde, o conde de Fribourg, e era amigo íntimo do conde Rainer von Schur, que se rendeu à coroa austríaca durante a invasão inicial. Ele compreendia melhor do que ninguém as razões para fazê-lo. Como tal, ele apresentou uma alternativa aos membros mais turbulentos da alta nobreza suíça. Na minha opinião, essas exigências não são irracionais. Embora a Áustria detenha mais controle sobre nossas terras do que o Império, tornou-se cada vez mais evidente que estamos testemunhando o surgimento de um novo poder com o Reino da Áustria, que pode unificar o mundo alemão em um único império coeso. Em breve, Florença cairá e, com ela, a dignidade da coroa imperial.
Sob o reinado austríaco, nos tornaremos tão ricos e prósperos quanto eles. A era do feudalismo e dos cavaleiros está chegando ao fim. Se não abraçarmos esta nova era, seremos deixados para trás na escuridão que assola nossas terras. Se recusarmos os termos austríacos, eles nos conquistarão e, quando o fizerem, substituirão cada um de nós por um nobre austríaco de sua escolha. Compartilhamos muitos aspectos étnicos e culturais com os austríacos, muito mais do que com os italianos. É do interesse do povo suíço e de sua nobreza ajoelhar-se diante da coroa austríaca. Quando os homens reunidos ouviram isso, eles ficaram em silêncio. O que o conde disse fazia sentido. Eles não tinham capacidade militar para continuar uma guerra com os austríacos por muito mais tempo. Se eles escolhessem fazê-lo, eles apenas invocariam a ira da coroa austríaca, o que certamente resultaria na perda de todo o seu poder e autoridade sobre suas terras, se não de suas vidas. Apesar dessa realidade, muitos homens relutavam em entregar seu poder de longa data ao reino da Áustria e seu governo centralizado. Assim, começaram a propor novas ideias para manter sua autonomia. Não poderíamos negociar com os austríacos sobre receber o mesmo grau de autonomia que temos sobre o Império. Afinal, suas exigências de rendição total são um pouco ofensivas. Certamente o rei austríaco pode entender nossas queixas. No entanto, aqueles a favor da rendição sabiam que isso não era provável e imediatamente descartaram a ideia. Com que poder podemos fazer tais exigências ao rei Berengário? Os austríacos não respeitam nada além do poder de seu poderio militar. Eles deixaram claro que querem nos incorporar a seu reino, sob suas leis. Posso entender por que, para eles, somos pessoas atrasadas e primitivas. Com seus sistemas agrícolas avançados, eles podem alimentar seu povo com no mínimo 3 refeições por dia, enquanto o nosso está gravemente desnutrido. Tal coisa tem um impacto significativo na prosperidade, produtividade e crescimento populacional. Como nobres, se nos rendermos, podemos estar perdendo um grau substancial de poder, mas estaríamos compensando isso com a fortuna que nossas casas ganharão. Esta é a realidade que enfrentamos. Uma nova era se aproxima, e podemos nos submeter aos ventos da mudança ou sermos levados por eles. Se algum de vocês desejar recusar os termos apresentados a nós, que assim seja. No entanto, sei que me entregarei pessoalmente aos austríacos, garantindo o futuro da minha família no processo. Esta é uma guerra invencível, e todos vocês sabem disso. As palavras ditas por este homem tiveram um efeito significativo nos outros nobres presentes. Eles rapidamente começaram a perceber que mesmo que alguns deles resistissem até o fim, outros em suas fileiras se renderiam em seus termos. Isso fez com que toda a confiança em uma resistência unida contra a incursão austríaca desmoronasse instantaneamente. Os membros da nobreza suíça que momentos antes gritavam para resistir à Áustria a todo custo agora tinham expressões abatidas enquanto olhavam para seus compatriotas que estavam prontos para se ajoelhar diante da coroa austríaca como seu novo mestre. A Confederação Suíça havia se tornado um viveiro da reforma alemã. Eles sabiam que o povo que presidia já estava cansado de travar uma guerra com a pátria de sua fé em nome do imperador católico. Com isso em mente, uma votação foi realizada entre os vários nobres suíços que se reuniram nesta reunião. Um nobre mais velho que permaneceu em silêncio até agora foi o primeiro a falar. Todos a favor da rendição à coroa austríaca nos termos que apresentaram. Mais de 3/4 da nobreza dentro da sala votaram a favor deste acordo. O homem mais velho notou imediatamente que alguns homens permaneceram totalmente em silêncio em resposta a esta votação. Como tal, ele mais uma vez se pronunciou propondo a segunda opção. Todos a favor de resistir à coroa austríaca até nosso último suspiro. Apesar da relutância de 1/4 dos nobres em se render, houve total e absoluto silêncio em relação a esta votação. Aqueles que antes desejavam resistir, agora se abstinham. Com isso em mente, o homem mais velho suspirou antes de tomar a decisão conhecida. 3/4 são a favor da rendição e 1/4 são abstenções. A decisão é final.
Vamos nos render à coroa austríaca nos termos que eles apresentaram e permitir a anexação total da Confederação Suíça. A partir de agora, nós será conhecido como o Grão-Ducado da Suíça, com o Grão-Duque a ser escolhido pelo nosso suzerano, o rei da Áustria, Sua Majestade Berengar von Kufstein. No momento em que essas palavras foram ditas, apenas o silêncio encheu o ar. Mesmo aqueles prontos para se render não estavam totalmente ansiosos para ver as mudanças que aconteceriam na Suíça nos próximos anos. Afinal, abrir mão do grau de autonomia que possuíam para se tornar um estado do Reino da Áustria não era algo a ser encarado levianamente. No entanto, apesar de sua relutância, uma coisa era certa: o teatro suíço da guerra austríaca pela independência havia acabado e, além de uma pequena força de ocupação deixada para trás com a intenção de estabelecer o controle sobre o recém-formado Grão-Ducado da Suíça, as tropas restantes estariam entrando no teatro italiano para apoiar o exército principal em sua tentativa de sitiar Florença. Com a última resistência do imperador no horizonte, Berengar precisaria de todos os soldados que pudesse reunir em sua tentativa de cercar uma cidade cheia de beligerantes. Seria um conflito brutal e sangrento, e os 20.000 soldados que chegariam da terra anteriormente conhecida como Confederação Suíça certamente ajudariam nas chances de vitória da Áustria. Tirania de Aço capítulo 330. Retornando a serviço, Cabo Lachiqueten estava sentado na parte de trás de uma carroça de suprimentos que se dirigia para a linha de frente. O novo e aprimorado Schmidt-Edley rifle estava em suas mãos, que Ludwig havia aprimorado após testes de estresse completos e rigorosos. O jovem limpou o rifle com muito cuidado enquanto vestia seu jaleco de camuflagem e boné de campo, com o capacete caído ao lado dele. Este comboio de suprimentos não apenas trouxe suprimentos muito necessários para as linhas de frente, mas também reforços para substituir os soldados feridos ou mortos em batalha. Alguns desses homens, como Lache, estavam voltando para a linha de frente depois de se machucarem. O jovem cabo mal podia esperar para mostrar seu novo protótipo de fuzil aos soldados de sua unidade. Como tal, ele estava ansioso para se reagrupar com eles. A essa altura, Berengar e seu exército haviam avançado além da cidade de Milão depois de roubar seus tesouros e estavam ao caminho da pequena cidade de Parma, que ficava entre eles e Bolonha. A qualquer momento, ele se aproximaria do exército de Berengar, onde provavelmente se reagruparia com pelo menos uma das unidades Jaeger que estavam próximas. Enquanto os italianos haviam retirado a maioria de seus soldados para reforçar a cidade de Florença em uma última resistência desesperada contra o poder do exército real austríaco, eles mantiveram uma pequena quantidade de tropas no campo na tentativa de desacelerar o avanço austríaco. Avançar para ganhar o tempo necessário ao principal exército italiano. Quando Lach finalmente viu as tendas do acampamento austríaco aparecerem à distância, ele pendurou o rifle no ombro e colocou o capacete na cabeça antes de correr em direção ao acampamento. O jovem cabo acenou para o comboio de suprimentos ao partir. Quando Lach chegou, ficou surpreso ao ver que a sua companhia estava descansando no acampamento e não no campo. Ele rapidamente se aproximou do capitão André Jaeger enquanto saudava o homem com respeito. Cabo Lachiqueten apresentando-se para o serviço, senhor. O capitão Jaeger retribuiu a saudação de Lach antes de responder. À vontade, cabo, espero que esteja bem descansado, porque em breve estaremos nas linhas de frente. Depois de dizer isso, o capitão percebeu que o rifle pendurado no ombro de Lach era muito diferente dos rifles Jaeger de carregamento de cano que eram atualmente emitidos para o corpo de Jaeger e não pôde deixar de perguntar sobre isso. Cabo, o que é isso e onde você conseguiu? No momento em que Lach ouviu isso, ele tirou a arma do ombro e apresentou a seu comandante. Isso é chamado de rifle de agulha. Enquanto eu estava fora, Ludwig o inventou. Este rifle em particular é um segundo protótipo, mas Ludwig me garantiu que está livre de qualquer mau funcionamento potencialmente prejudicial. Ele tem o mesmo grau de precisão que o nosso atualmente emitido rifles, mas é capaz de disparar 12 tiros por minuto. Quando Andrés ouviu isso, ficou chocado com a existência de tal arma e, como tal, queria ver uma demonstração.
No entanto, disparar uma arma no acampamento era explicitamente proibido e, portanto, ele teria que esperar para ver como o rifle funcionava até que pudesse ser demonstrado em campo. Assim, o homem suspirou antes de dar as ordens ao cabo. Volte ao seu esquadrão. Tenho certeza de que eles ficarão felizes em ver que você se recuperou totalmente. Lache saudou o capitão Andrés mais uma vez antes de responder afirmativamente sim, senhor. Depois que Andrés saudou o jovem de volta, Lache voltou para sua tenda, onde se encontrou com seus companheiros soldados. Quanto a Andrés, ele imediatamente começou a procurar seu comandante para informá-lo sobre esta nova arma. Eventualmente, ele encontrou o coronel Dietrich von Liens em uma reunião com o rei Berengar von Kufstein dentro da tenda do comando. Conhecendo seu lugar, o homem esperou pacientemente ao lado do tensor até que seu oficial superior partisse. No entanto, quando Dietrich finalmente saiu da tenda, ele estava ao lado de Berengário, que olhou para o jovem capitão confuso. Vendo o rei à sua frente, o capitão Andrés imediatamente o saudou. Sua Majestade, Capitão Andrés Jaeger, relatando ao seu oficial superior sobre algumas informações recebidas de um soldado que retornou ao serviço após licença médica. Berengar estava curioso para saber que informações valiosas um soldado que retornava poderia ter e, como tal, falou antes que o coronel Dietrich pudesse responder. Fale, se isso é algo tão valioso que você esperaria ao lado da tenda pelo seu comandante, então você está livre para discutir isso comigo. O capitão Andrés olhou para seu comandante para ver se ele tinha permissão. Enquanto isso, o velho coronel olhou para Andrés como se ele fosse um idiota e silenciosamente acenou com a cabeça. Como tal, o capitão Andrés não hesitou mais em falar o que pensava. Um dos meus soldados, o cabo Lashington, voltou com uma arma protótipo que comprou do baronete Ludwig. Ele a chama de rifle de agulha e diz que é capaz de disparar um projétil a uma distância semelhante a que nossos rifles Jaeger são capazes com mais que o dobro da cadência de tiro. Quando Berengar ouviu isso, ficou chocado. Os únicos rifles de agulha que ele conhecia eram o Dries e o Chassepot de sua vida anterior, e eles careciam em termos de poder de fogo de longo alcance em comparação com o rifle Whitworth no qual ele baseou seus rifles Jaeger. Não apenas isso, mas, tanto quanto ele sabia, eles ainda não tinham fulminato de mercúrio para fabricar sopros de percussão. Como tal, ele era bastante cético em relação a essa afirmação. Assim, ele respondeu com uma pitada de curiosidade em seu tom. O soldado chamou de rifle de agulha. Quando Berengário perguntou isso, o capitão olhou para ele com confusão nos olhos antes de acenar com a cabeça. Seria possível que Berengário soubesse dos desígnios de Ludwig? Então, novamente, ele era o rei. Então fazia sentido se ele soubesse sobre armas experimentais que estavam envoltas em segredo. No momento em que Berengar testemunhou o aceno do homem, sua expressão ficou séria enquanto ele falava com um tom autoritário condizente com um monarca. Leve-me a este homem imediatamente. Andrés conduziu Berengar e o coronel Dietrich até a tenda onde Lache e seu esquadrão descansavam. No momento em que o capitão Andrés chegou, os homens ficaram em posição de sentido, saudando seu comandante. No entanto, eles ficaram chocados ao ver o coronel do Jaeger Corps e o próprio monarca atrás de seu capitão. Antes que qualquer um dos soldados pudesse dizer uma palavra, Berengário imediatamente pronunciou seu decreto. Qual de vocês é o cabo Lashington? Lash ficou surpreso ao descobrir que o próprio rei da Áustria viera procurá-lo. Como tal, apresentou-se orgulhosamente a Berengário com o peito estufado. Cabo Lashington ao seu dispor, majestade. Depois de ouvir isso, Berengário inspecionou o homem de perto. Percebendo que não havia nada fora do comum, ele rapidamente foi direto ao ponto. Mostre-me o rifle que você trouxe com você. Lache não hesitou em fazê-lo enquanto recuperou o rifle de agulha e verificou se estava limpo antes de entregá-lo a Berengar com o ferrolho aberto. O exército real austríaco sempre enfatizou a segurança das armas de fogo como uma prioridade no treinamento dos recrutas. Como tal, um soldado seria punido severamente se não verificasse primeiro se uma arma estava limpa antes de entregá-la a outra pessoa.
Berengar inspecionou de perto o rifle e notou que ele se parecia muito com um Mauser modelo 1871 de sua vida passada, exceto que em vez de um rifle central de tiro único, era um rifle disparado por agulha. A agulha da arma era facilmente substituível se fosse danificada, assim como no projeto final do Draze Rifle que foi adicionado à variante da arma em 1874. Berengar olhou para o furo e inspecionou-o para ver se tinha estrias tradicionais ou poligonais. Para sua surpresa, Ludwig tinha ido além com esses rifles e melhorado o rifle exatamente como os atuais rifles Jaeger emitidos utilizados. Depois de observar atentamente o rifle, Berengar estendeu uma das mãos e ordenou ao soldado: "Me dê um dos cartuchos." Quando o homem ouviu isso, ele correu para sua cama, onde recuperou um cartucho de papel de seu equipamento web que continha o projétil cilíndrico 451 estilo Whitworth. Quando Berengar viu isso, um sorriso torto apareceu em seu rosto enquanto ele expressava seus pensamentos em voz alta. "Ludwig, você é um gênio." Sem nenhuma orientação, Ludwig fez o impensável. Ele havia fabricado um rifle de agulha do zero, séculos à frente de seu tempo natural. Nunca tendo disparado um rifle de agulha antes, Berengar estava ansioso para testar a arma e, como tal, ele saiu rapidamente da tenda, onde os outros próximos o perseguiam. Depois de deixar os limites do acampamento, Berengar deu uma ordem aos seus soldados: "Estabeleça um alvo a 1000 jardas. Quero testar este rifle." Os soldados receberam suas ordens e colocaram um balde de madeira a 1000 metros antes de voltar para o lado de Berengar. Berengar imediatamente marcou a mira para que ficasse à distância apropriada, onde passou a colocar o rifle no braço esquerdo e olhou com seu único olho bom para a mira de ferro. Após adquirir seu alvo, ele respirou profundamente enquanto prendia a respiração antes de apertar o gatilho. No momento em que ele fez isso, a agulha atingiu a tampa de percussão e acendeu a pólvora contida dentro, enviando o projétil para baixo a mais de 1.300 pés por segundo, onde atingiu seu alvo, jogando o balde no ar. No momento em que o fez, Berengar exalou profundamente e engatilhou a ação antes de devolver o rifle ao cabo Lache com um largo sorriso no rosto. Ele ficou satisfeito com o desempenho do rifle e não pôde conter sua alegria. Como tal, ele agarrou o coronel Dietrich antes de lhe dar uma ordem: "Mande uma mensagem para Ludwig. Quero que ele produza tantos rifles quanto puder, antes de marcharmos para Florença. Quero todo o seu corpo de Jaeger equipado com essas armas." Dito isto, Dietrich imediatamente saudou Berengar e respondeu afirmativamente: "De uma vez, Sua Majestade." Com isto, Berengar olhou ao longe para o balde que acabara de atirar com um sorriso cálido curvado nos lábios. Não demoraria muito para que Ludwig pudesse criar carregadores de culatras, espingardas e revólveres de boné e bola com um pouco de ajuda. Mais uma vez, uma nova era de guerra havia começado graças à intervenção de Berengar na linha do tempo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.